final de 2022, há 1 ano e meio. Se você perguntasse para a torcida do Flamengo, depois do Zico, quem é o maior ídolo da história do Flamengo, eu tenho certeza que a maioria responderia Gabriel Barbosa. E temos também os nossos parceiros, né? Começando com a maravilhosa BetSat. É a melhor. Pô, tive lá no camarote do Maraca, hein? Não é bom? É show. Então a gente também, obviamente, né? Temos a recomendação de quem quiser fazer uma fezinha de forma responsável, não vai usar o dinheiro da sua conta. Exato. Né? Mas você tem o dinheiro ali para se divertir, vai lá na BetSat e arrisca, faz o palpite. Primeiro link na descrição, eles estão com o cupom BRL15 para você ganhar R$15 de graça, sem fazer nenhum depósito. Pô, bom, usa, tem que ser, só serve para o novo canal. Você faz o cadastro, usa o cupom BRL15 e você ganha R$15 para poder começar a fazer a sua fezinha na BetSat. E você fez a pergunta que deixou o presidente até meio desconcertado ali. Eu senti que ele ficou desconfortável, talvez. Mas ele é seu amigo. Não sei se ele estava querendo já falar isso há muito tempo também. Conta pra gente, o que você sentiu, né, ou antes, depois ou durante, quando você fez a pergunta, o que você acha, qual será o futuro de Gabigol no Flamengo, na sua opinião? Primeiro dizer que foi uma honra receber o Landim lá no podcast Fala João, porque ele não é muito de dar entrevistas, né, cara? Não, eu tô há 6 anos tentando. Pois é, o Landim, ele não aparece muito, e eu acho que as pessoas puderam conhecer um pouco mais do Landim. Sim. Que é uma figura tão falada, né? E ali eu fui perguntando para ele muitas coisas que a gente ouve no dia a dia. O Flamengo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, várias histórias. E a pergunta do Gabigol era inevitável, né? Sem dúvida. E eu achei, cara, que ele foi muito firme, como já tinha sido anteriormente na situação do Everton Ribeiro e outros casos até mesmo que ele citou. Sim. Ele falou, cara, a proposta tá na mesa. Só depende dele. Passou a seguinte mensagem: nós queremos que você fique, só que vai ser do nosso jeito. Entendeu? Se você quiser, fica aí, vai ser muito legal. E eu acho que por tudo que tem acontecido nos últimos 18 meses, vamos dizer, eu acho que se justifica essa postura da diretoria do Flamengo, porque realmente é inacreditável o que está acontecendo com o Gabigol, né? Porque, Barba, final de 2022, há 1 ano e meio. Se você perguntasse para a torcida do Flamengo, depois do Zico, quem é o maior ídolo da história do Flamengo, eu tenho certeza que a maioria responderia Gabriel Barbosa. Sem a menor dúvida. Por tudo que ele fez na história do Flamengo, que é muita coisa. Sim. Né? E ele se posicionou realmente num ponto que eu acho que, de fato, ele só fica abaixo do Zico em termos de feitos na história do Flamengo. Sem dúvida. Mas a partir dali, cara, a partir do momento que ele veste a camisa 10 do Zico, começa uma série de situações em que ele se perde completamente, e a gente pode fazer aqui uma retrospectiva, vai ficar muito longo, mas ele começa a cometer equívocos. E, paralelamente, o rendimento dele dentro de campo desaba. Hoje a gente vê o Gabriel jogando, ele não é nem sombra do que ele já foi um dia. Né? E um cara de 27 anos, pô. Sim. Ele vai fazer 28 no final do mês de agosto. Então, cara, assim, por tudo o que aconteceu, né, a situação que ele foi suspenso por uma atitude que ele, segundo relatos, não quis colaborar e acabou sendo condenado, o episódio da camisa do Corinthians, Sim. E algumas fotos envolvendo o Zico, e aquela foto tradicional dele com 2 Libertadores rindo e o Zico com uma sério. Ele se perdeu, né, cara? Na grandeza, porque ele se tornou tão grande, né? Ele se perdeu nos poderes rubro-negros de Gabigol. Ele ficou
E eu acho que não teve ninguém que conseguisse orientar, colocar no rumo, aparecer alguém e falar, oh, tá indo para a rota errada, vamos corrigir isso aí. Em 1 ano e meio, pô, cara, tudo mudou. Eu hoje percebo o seguinte, tem a possibilidade dele sair do Flamengo. Uhum. Cara, boa parte da torcida do Flamengo tá achando ok. Pô, já deu, obrigado por tudo, valeu. Outra está triste com isso. Uhum. Mas há uma divisão clara. Sim. E é algo que há pouco tempo era impensável. Não dá para imaginar isso. É verdade. Eu tenho algumas questões. Primeiro, eu sou Gabizete. Eu já assumo logo. Sim. Gosto muito dele. Sim. Sei que com o que você está falando, obviamente, você não está dizendo que gosta ou não gosta. Sim. Não é uma situação, você está analisando os fatos. Analisando o que aconteceu. Eu tenho uma outra análise dos fatos que são que eu vou muito pelo outro lado, assim, tipo, ele não teve muita sequência nesse ano e meio, concorda? De titular. Concordo, mas por culpa dele. Tudo bem, mas não teve. Então é difícil. Porque Por que você acha por culpa dele? Caiu muito de produção, né, cara? Assim, o que aconteceu, na minha opinião? O Pedro ficou 2 anos e meio na reserva dele. O Pedro não tinha muita chance. O Pedro virou titular do Flamengo com o Dorival. Graças a Deus. E por causa da lesão do Bruno Henrique, né? É verdade. Porque se o Bruno Henrique não se machuca... E o Bruno Henrique estava muito bem. Estava muito bem. Eu não acredito que rolaria o ataque Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Mas os deuses do futebol conspiraram naquele momento e Gabigol e Pedro formaram uma dupla de ataque que venceu a Libertadores e se deu muito bem. A partir dali, o Pedro virou um cara titular do Flamengo e tal. Mas existia uma disputa. A partir de 2023, aí é que tá. O Pedro ele continuou se mantendo num padrão muito bom e subindo de nível. E o Gabriel, ele foi caindo. A ponto de, uma hora, os treinadores que passaram pelo Flamengo, com o Sampaoli já foi assim, o Gabriel virou reserva. Ele começou a virar reserva com o Sampaoli, né? Sim. Ele virou reserva porque estava jogando mal e o Pedro foi entrando e foi ficando e tal. O Pedro primeiro era reserva, depois virou titular na parte final. E aí veio o Tite e consolidou o Pedro como titular. Então eu acho que ele colaborou com isso, porque ele caiu muito de produção, cara. Muito de nível, assim. É assustador. Você pega um vídeo do Gabriel jogando em 2022. Não precisa ir muito longe, não. 2022. Não vou nem em 2019, 2022. Sim. E compara com hoje, assim, esses últimos jogos que ele tem feito, cara, ele não tem tido oportunidade, é verdade. Poderia ter mais? Poderia. Mas eu acho que ele colaborou para isso também. Ele perdeu espaço e agora tá jogando um cara no lugar dele que... Como é que vai tirar o cara do time? 24 gols na temporada? Não dá para tirar. Aí vai ter que encaixar no lugar de alguém. Pô, o Cebolinha, o Tite ressuscitou o Cebolinha. Sim. O Luiz Araújo, quando entra lá pela direita, cumpre bem o papel tático. O Gerson foi para a direita, é o patrão. Tá jogando a bola... Tá fazendo a bola girar. É um deboche. Tá jogando pra cacete. Então, ele chegou nesse ponto assim. Hoje, o Gabriel, ele é um reserva do Flamengo. Um reserva importante. Eu, se fosse treinador... adoraria olhar para o banco e ter um cara e falar, porra, o Gabigol tá aí. O adversário lá do outro lado, por pior que ele esteja, o adversário fala, ih, lá vem esse cara aí, esse cara é chato e tal. Então eu acho que ele colaborou muito para isso também, porque ele caiu muito de rendimento, cara. Sim. O último jogo bom dele, que eu me lembro, foi a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras em Brasília no início de 2023. Sim. Que ele meteu um gol de pênalti. Ele jogou bem aquela partida. Foi o 4-3, não foi? Foi, que o Palmeiras foi campeão e tal. Foi. Um jogaço. Ele jogou bem. Era o Vitor Pereira o treinador. Mas depois dali, eu não me lembro mais, cara. Eu não sei o que aconteceu. Realmente... Sim, o pessoal tá até me xingando aqui, falando aqui. O Rafael Silva tá dizendo que não está sem som. Eu acabei de ver que tá com som. Não vem com essa, não. Tá sem som o podcast? Não, né? Então você que deve estar com problema do seu aparelho aí, cara. A caixa de som, tá todo mundo falando aqui.
Mas o Francimar Rocha, RN, falou o seguinte: aonde esse cara estava em 2023? Ele era o titular, ou é o Gabigol, não sei. Ele era o titular com o São Paulo com o Vitor Pereira. Saiu porque não estava jogando nada. Gabriel é ex-jogador, vaza do Flamengo. Eu me lembro que o Pedro, inclusive a origem lá da confusão, né, do preparador físico e tal, no jogo com o Atlético Mineiro, é que o Pedro estava insatisfeito, que ele estava na reserva. O Gabriel, ele teve muitas oportunidades ao longo de 2023. Naquele dia, a partir daquele momento que foi na metade do ano de 2023, que teve aquela confusão e o Sampaoli continuou por mais um tempo, naquela parte final do Sampaoli foi quando o Pedro virou titular, efetivamente. Sim. E depois veio o Tite e aí o Pedro ficou absoluto. Né? Porque eu tô falando isso porque eu comparo, por exemplo, o início do Pedro no Flamengo. Porque o Pedro no Flamengo, no início, você lembra que tinha uma pressão danada para escalar ele, né? E, enfim, ele não vinha tão bem quando entrava. O Jorge Jesus deixou ele revezando. Lembra que ele botava um, depois botava outro, depois botava um, depois botava outro, ficou revezando, não deu muito certo. Mas aconteceu com o Pedro lá, em 2020, quando ele chegou, e 2021 também, o que acontece com o Gabriel hoje. Então, é isso que eu tô falando. Ele quer entrar, mas não dá. Como é que vai entrar? Mas é isso que eu tô falando. Inclusive, eu acho que até o Davi Luiz falou algo sobre isso, né? Sobre o Pedro, já agora, mais pra frente, né? No início da passagem, ele falou que... Não sei se ele falou, se saiu na imprensa que ele tinha falado, sei lá. Que falou, o Pedro tem que se dedicar mais aos treinamentos e tudo mais. Acho que você lembra disso, não? Teve um negócio desse, não teve, Samuel? E aí, enfim, aí eu acho que é isso, sabe? Eu acho que, assim, segundo o link na descrição é curso do Peter. Pra quem quiser saber como fazer um canal ganhar dinheiro no YouTube de forma honesta e decente, né? Não dá pra garantir que vai ficar rico, mas se você fizer um trabalho bem feito, você pode ganhar um dinheiro legal no YouTube. Então, o segundo link na descrição, o curso do Peter Jordan, YouTube sem aparecer. Ele tem um canal, só um dos canais dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Nossa! Que é o Ei Nerd, que ele fala sobre tudo isso que tá aqui no meu estúdio, um pouco mais. Sim. E ele tem vários outros canais também. Eu recomendo, vale a pena. Vocês têm 7 dias para fazer o curso e se não gostar, pode pedir o dinheiro de volta. Camisa do Flamengo, original, no Mercado Livre, que o Mercado Livre, patrocinador do Flamengo também. Sim. Tá por R$155. Bom! É mais barato do que a tailandesa, olha isso. Mais barato que a pirata. Bangkok. Não, essa não. Essa é direto de São Paulo, que é a loja da Adidas. É a loja da Adidas. Essa é pra valer. A loja da Adidas dentro do Mercado Livre. O Mercado Livre também é patrocinador do Flamengo, então ele combate a pirataria dentro, pelo menos dos produtos do Flamengo, né? Então o Mercado Livre tá com essa promoção. Camisa 3 de 2022, aquela que tem as ondas. Bonita pra caramba. Maneiro. Então vale a pena. Corre lá,